Boa tarde. Vamos dar início, então, à 7ª reunião, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Pronto-Socorros. Teremos como, sempre que teremos como pauta, né, averiguar os serviços prestados do setor de pronto-socorros do Hospital Escola, Hospital de Clínicas e Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, agora, né, dos anos de 2015 a 2018. Gostaria aqui de agradecer a presença do vereador Vladimir, que é membro dessa comissão, o vereador Kleber, que é membro, o vereador Zambrano, que também é membro. O vereador Renato não pôde comparecer a essa reunião, então o vereador Wilson, como suplente, foi então convocado aqui para essa reunião. Gostaria aqui de agradecer a presença do Dr. Márcio, que representa aqui o departamento jurídico, e o senhor Wellington, que aqui representa o departamento legislativo. Temos como convidados hoje o Dr. Carlos Benfatti, o Dr. Jansen Francisco e o Dr. Fábio Montanari, que aqui representam o Hospital de Clínicas. O motivo da presença deles hoje é através de um ofício que essa comissão recebeu, assinado pelo Dr. Kleber Lincoln Gomes, que é o diretor executivo do Hospital de Clínicas de Itajubá, com o objetivo do direito de resposta, né, que essa instituição quer oferecer aqui, mediante algumas argumentações que o vereador e membro dessa comissão, Ricardo Zambrana, fez sobre os representantes aqui do Hospital de Clínicas. Antes de darmos início, então, o senhor Wellington fará a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 6ª reunião extraordinária. Aos 10 dias do mês de abril de 2019, às 13 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os vereadores Kenner Augusto Maia, Renato Nascimento de Moraes, Kleber Davi, José Vladimir dos Santos, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana e Wilson Batista Paiva. Membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi instituída para averiguar o serviço prestado no setor de pronto-socorro do Hospital Escola de Itajubá, do Hospital de Clínicas de Itajubá e da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá nos anos de 2015 a 2018. O assessor jurídico Márcio Ferrini Carneiro Júnior e o oficial administrativo Wellington Jerônimo Oliveira assessoraram a reunião. Estiveram presentes os seguintes convidados: Regis Kerso, secretário regional de saúde, e a coordenadora de assistência da Secretaria Regional de Saúde, Adriana Aparecida Silva Ferreira. O presidente, então, passou a palavra aos convidados. Após as explanações, houve questionamentos dos vereadores. Os convidados aclararam as dúvidas surgidas. Dando continuidade à reunião, o presidente realizou a leitura do ofício 10 de 2019, de autoria dos vereadores Rodrigo Sampaio Melo e José Maria Silva, que pedem pelo afastamento do vereador Ricardo Zambrana da Comissão Parlamentar de Inquérito, devido à ampliação dos anos que serão investigados por esta comissão. O presidente encaminhou o ofício 10 de 2019 à diretoria jurídica da Câmara, para que providenciasse um parecer e embasasse a CPI a tomar a devida solução. Em seguida, o vereador Ricardo Zambrana usou a palavra para discordar do teor do ofício 10 de 2019. Foi feita a leitura da correspondência encaminhada a essa comissão pelo Hospital de Clínicas de Itajubá, assinada pelo diretor executivo, Dr. Kleber Lincoln Gomes, que pede direito de resposta para esclarecer sobre algumas falas que foram proferidas pelo membro desta CPI, em reuniões passadas. A comissão acatou o pedido por unanimidade de seus membros, e foi definido para o dia 24 de abril o direito de resposta. Em seguida, o presidente passou a palavra para as considerações finais. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, parte integrante dessa ata. Vereadores, alguma observação? Então, com os votos dos vereadores presentes nessa reunião, né, com 4 votos, o voto do vereador Kenner, vereador Vladimir, vereador Kleber e vereador Zambrano, então a ata está aprovada. Então, dando início à nossa reunião, gostaria aqui de passar a palavra aos representantes aqui do Hospital de Clínicas. Fica a critério de vocês quem dará o início, então, à nossa reunião de hoje. Bom, presidente Kenner, muito obrigado por nos receber aqui mais uma vez, a nossos queridos vereadores.
e a todos que nos acompanham, nos assistem. Nós tivemos aqui, na reunião que nos foi convocada, e eu queria só, para ser assim, bem sucinto na nossa exposição, vou fazer a leitura aqui de um trecho do ofício, que ele é bem autoexplicativo. A ISI, devidamente qualificada, tem a presença de Vossa Excelência, o seu presidente, abaixo-assinado, Dr. Kleber Lincoln Gomes, expor o seguinte: por meio da portaria 63/2019, foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, no qual Vossa Senhoria é presidente, objetivando investigar os serviços prestados dos setores de pronto-socorros do Hospital de Clínicas e Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, nos anos de 17 e 18. Atendendo à solicitação da comissão, a ISI, Hospital Escola de Clínicas de Itajubá, esteve presente na reunião do dia 13 de março de 2019, objetivando prestar os esclarecimentos necessários sobre o pronto-socorro. Na oportunidade, estiveram presentes o Dr. Jansen Francisco Nogueira e Dr. Carlos Alberto Benfatti, representante da instituição. Na reunião estava presente o vereador Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, que teve, como os demais presentes, a oportunidade de inquirir os representantes da ISI, Hospital de Clínicas, fazendo as colocações e perguntas que entendeu necessárias, dando ao final por satisfeito em suas indagações. Contudo, na reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, realizada no dia 27 de março, o vereador Ricardo Zambrana fez colocações agressivas contra a ISI, Hospital de Clínicas, e de seu representante, Dr. Carlos Alberto Benfatti, chegando por diversas vezes a usar a expressão, abre aspas, vou desmentir o Dr. Benfatti, fecha aspas, bem como, abre aspas, Dr. Benfatti mentiu na reunião. Estas colocações inadequadas ferem o bom comportamento e respeito que se espera de um vereador, induzindo os demais membros da comissão e a todas as pessoas que tiveram e tenham a oportunidade de assistir ao vídeo da reunião, que a ISI faltou com a verdade. Não vamos adentrar nas questões a serem apresentadas, o que será feito a tempo e modo, mas serve a presente para solicitar a esta comissão direito de resposta. Então, esta é a razão da nossa vinda aqui na reunião de hoje, dando continuidade a esse assunto tão importante, tão relevante para Itajubá, que é a questão dos prontos-socorros. Eu queria só, para ser fazer uma síntese daquilo que nos pareceu, assim, de certa forma, ofensivo, e que nos faz agora solicitar ao nobre vereador, na qual temos maior respeito, e também um profundo conhecedor, né, da área de saúde, já exerceu um cargo de secretário em Itajubá. Vou fazer só alguns pontos que ficou no vídeo que nós assistimos, né, na gravação que nós assistimos, e pedir ao senhor, então, qual é, e que se justificasse, talvez até o senhor tentou algumas vezes dizer, mentiu, talvez por falta de conhecimento, mas ninguém mente por falta de conhecimento, ou não tem conhecimento ou mente, né? Não, as duas coisas não coincidem. Então, para a gente tentar aqui, de uma certa forma, esclarecer e sair daqui com essa questão, espero, de certa forma, resolvida, para que não fique um mal-entendido nem da nossa parte, que estávamos aqui representando a ISI, como da parte de Vossa Excelência, no momento o senhor diz, o diretor clínico, coordenador do pronto-socorro, como se nós, que estávamos aqui representando a ISI, não fôssemos os verdadeiros representantes da ISI. Né? E quando o senhor se referiu ao Dr. Benfatti, que está aqui presente, o senhor se referiu à instituição, porque tanto o Dr. Benfatti estava aqui, como representante legal da instituição. Então, toda a instituição, a ISI, se sentiu ofendida pelo que foi falado na reunião posterior, infelizmente com a nossa ausência. Então, não há dúvida, jamais a gente traria aqui a esse plenário uma pessoa que não fosse aquele realmente que representasse e que, da nossa parte, é o representante legal, oficial, e que poderia, sim,
esclarecer o foco da comissão, que é o pronto-socorro. Então, o doutor Benfatti é, sim, o coordenador do pronto-socorro, diretor clínico do hospital, e o senhor menciona na reunião posterior que ele não é e que o senhor traria o nome. Então, gostaríamos de hoje, nesta oportunidade, que o senhor nos desse esse nome, que a gente também desconhece, né? Rede de urgência e emergência. Por que nós houve uma menção à Santa Casa? Santa Casa não participou da rede, por decisão não foi, em momento algum, queriam ofender a Santa Casa, como se a Santa Casa não fosse habilitada ou não fosse uma instituição que tivesse capacidade para isso. Quem fez a escolha de apenas uma instituição em Itajubá, pertencente à rede de urgência e emergência, foi o Estado de Minas Gerais. Então, se na fala nossa, o doutor Benfatti deu a entender de que a Santa Casa não teria a capacidade, houve um equívoco, porque em momento algum se disse isso, e que essa decisão não pertencia jamais à ISI, né? É uma decisão que pertence ao Estado de Minas Gerais. Então, talvez tenha havido um equívoco, né, nessa fala. Em momento algum quis ofender a Santa Casa, pelo contrário, uma entidade parceira, entidade de respeito na nossa cidade. Essa questão também que foi mencionada pelo senhor, que não recebia extrapolamentos, como se houvesse uma mentira nesse ponto. Houve uma mentira. A ISI falou que não recebeu os extrapolamentos e o senhor tentou desmentir através da citação de uma pessoa que estava aqui representando a Santa Casa. Mas, em momento algum, houve alguma inverdade nesse sentido. Por quê? Porque o que o doutor Benfatti falou que estava havendo atrasos, né? E somente agora, em fevereiro de 2019, é que o município pagou os anos atrasados, 15, 16, 17. Somente agora, em fevereiro. Então, estava atrasado. E nós ainda estamos em atraso desde janeiro de 2018 para cá. Então, nós estamos com um ano e praticamente 3 meses, quase 4 meses, de atraso dos extrapolamentos do município. Isso sem falar dos diversos atrasos que nós temos, infelizmente. A gente gostaria até que fosse verdade isso, né? Que a gente tivesse falado assim, não tem extrapolamentos em atraso, e realmente não tivesse. Mas, infelizmente, ainda tem extrapolamentos do município em atraso. Talvez a pessoa da Santa Casa e o Conselho Municipal de Saúde tenham se referido àqueles pagos, né, de 2017 para trás, que realmente não estava atrasado, mas foram pagos esse ano, é o tanto que ficou atrasado, né? Outra fala do senhor que merece atenção, e que aí deixou a gente assim, um pouco preocupado, que o doutor Benfatti teria, de certa forma, mencionado que o hospital faz um trabalho social, e como se, entre aspas, estivesse dizendo que a gente faz porque quer fazer. Não, o hospital faz porque ele tem a obrigação de fazer, né? O pronto-socorro é um trabalho de portas abertas. Mas, em momento algum, ele diz que esses extrapolamentos, que tem um teto, né, do município, jamais se faria extrapolamentos com ênfase em extrapolar o teto de maneira, assim, vamos dizer, forçosamente falando, né? Conforme o senhor se referiu que numa outra cidade vizinha, há extrapolamentos propositais. Isso jamais aconteceria aqui, até porque seria inimaginável qualquer ente, a ISI não deixa de ser um ente privado, qualquer empresa jamais faria um serviço para receber daqui 3 anos, 4 anos, sabe lá quando, até o Estado está praticamente isso de atraso, só para ficar gerando um crédito. Que crédito é esse? Tudo que se faz dentro da ISI Hospital Escola gera despesas, né? E também é uma coisa que precisava ser muito esclarecida aqui, quando se fala que determinado item, seja ele qual for, extrapolamentos ou qualquer outro, não foi pago a tempo e modo, prejudica toda a instituição. Se a gente deixa de receber de um paciente particular, um paciente convênio, deixa de receber do Estado de Minas Gerais ou do município, isso causa um problema generalizado dentro da instituição, porque é uma questão única. Nós não temos um CNPJ pronto-socorro, na qual ele ande com as próprias pernas. Toda a instituição é umbilicalmente ligada, né? É igual aqui na Câmara, como é que vocês vão trabalhar sem energia? Nós não temos nada a ver com a CEMIG. Não dá para se separar os diversos fatores que causam um problema de ordem generalizada dentro de uma instituição. Então, não é, talvez, correto
falar que, pelo fato de não haver atraso de extrapolamentos, e o há, né, a gente pode até, se o senhor solicitar, o presidente da comissão solicitar, nós enviamos isso por escrito, né? Aliás, gostaríamos aqui, presidente, de solicitar, igual o senhor já tem nos solicitado em alguns ofícios, e sempre que tiver alguma dúvida, algum pedido de esclarecimentos, pode fazê-lo, que a gente responderá, conforme temos respondido, né, a todos os ofícios que lá não chegam. Então, vereador, ficou assim, para a instituição, não vou nem dizer em relação somente à pessoa do Dr. Benfatti que foi ofendido, entendeu? E aqui o senhor tem todo o direito de, se quiser, se desculpar, é um direito do senhor. Mas, em momento algum, ninguém jamais viria aqui nessa casa legislativa para falar uma inverdade, né? E eu não vou nem dizer a expressão mentira. Então, realmente, a gente sentiu, a gente mesmo, todos, a instituição inteira, quase 1000 colaboradores, diretos e indiretos. Posso dizer que nos sentimos ofendidos, porque jamais a gente se deslocaria até aqui para não esclarecer. E se algum ponto realmente fugiu ao conhecimento, que isso acontece, né? Nós todos aqui somos pessoas que têm os nossos limites de conhecimento. Se algum fato fugiu ao limite de conhecimento meu ou do Dr. Benfatti, era o caso, então, de solicitar esse esclarecimento. O Dr. Benfatti esteve aqui, mencionou isso, aquilo. Vamos solicitar que ele esclareça, que ele possa nos aclarar isso, possa enviar algum documento, e não, né, da forma que... Ficou muito pesada essa forma, né, que o senhor mencionou na reunião seguinte. Se tivesse o feito na nossa presença aqui, a gente teria esclarecido, mas... Então, presidente, a gente está aqui só para não criar mais polêmica sobre isso. Realmente, já colocamos aqui pontualmente algumas coisas que nos chamaram a atenção, e aí gostaríamos de, nessa oportunidade, deixar a palavra aberta aqui aos vereadores para esclarecer isso. Se pudermos esclarecer, o faremos. Se não, não faremos aqui neste momento, faremos por escrito, assim que o senhor nos solicitar. Muito obrigado. Senhor Fábio. Boa noite a todos, aos vereadores, ao presidente da comissão. Na verdade, só complementando a questão que o Dr. Jansen colocou sobre o extrapolamento, essa parte financeira do hospital ela está mais ligada à minha área, que é a área administrativa, e também à superintendência da ESI, que responde pela parte contábil e financeira. Na verdade, o que a gente coloca muito não é só o extrapolamento, é uma dívida que o Estado tem com os hospitais. O extrapolamento é aquilo que você faz além do contrato, vai para uma câmara de compensação, e o Estado, ele tendo o recurso, de tempo em tempo, ele apura essa câmara de compensação e ele solta resoluções onde ele assume aquela dívida, que ele vai pagar num determinado momento. Quando o município de Itajubá virou plena, o município ele fica responsável pelo extrapolamento da população própria, que é da população da própria cidade. E, na medida que virou gestão plena, o município de Itajubá começou a fazer esse levantamento dos extrapolamentos. Só complementando o que o Dr. Jansen colocou, na verdade, foi o ano de 2015, ele foi pago em 2017, o ano da cidade de Itajubá. Tá? Isso passou no Conselho Municipal e também foi pago nesse período aqui. 2016 foi pago em 2018, no início de 2018, e 2017 foi pago agora no início de 2019. Isso a gente está falando do extrapolamento da população própria de Itajubá. Se a gente pegar o extrapolamento das cidades da região, porque o hospital ele tem os leitos regulados pela Central de Regulação do SUS-Fácil, então a gente recebe pacientes de toda a região. Junto com programas que o Estado tem, porque tem o contrato do SUS e tem vários programas específicos, como PROSP, Rede Cegonha, Casa de Apoio à Gestante, a Rede Resposta, que é a questão do pronto-socorro. Essa dívida do Estado com os hospitais, só na parte de custeio hoje, ela soma mais de 10 milhões de reais. Que a gente tem com o nosso hospital. E, assim, isso até o Dr. Benfatti ele não se aprofunda nesse assunto, porque ele veio para responder assuntos técnicos do pronto-socorro, sobre o atendimento do pronto-socorro. Agora, é lógico, um problema financeiro, um hospital que tem um valor alto para receber, repercute, sim, repercute em todo
a administração do hospital, porque você tem que comprar remédios, materiais, manter folha de pagamento em dia. Então, talvez ele quis dizer nesse sentido que o atraso nesses pagamentos pode repercutir na administração do hospital. É só para esclarecer esse ponto do extrapolamento, e que não é só extrapolamento. Na verdade, a dívida do Estado, ela compõe mais coisas. Você tem resoluções, todas essas resoluções, o Estado assume essa dívida. Ele publica a resolução, isso está no site Transparência Minas Gerais, tem a dívida com cada cidade, a dívida com as instituições por CNPJ, inclusive motivou, num determinado momento, a Federaçantas, que é a Federação dos Hospitais Filantrópicos e das Santas Casas, moveu no passado, aí, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, uma ação até contra o Estado, para propor um equacionamento dessa dívida, porque realmente se torna difícil administrar uma instituição com um valor alto que você já gastou, já comprou remédio, já pagou o funcionário e você ainda não recebeu o recurso. Então, só para complementar esse assunto do extrapolamento, até por isso que eu pedi a palavra. Obrigado. Ok, muito obrigado pelas palavras do Dr. Fábio, do Dr. Jansen. Agora, deixo aberto para que os vereadores possam fazer algumas argumentações. Presidente, eu acho que cabe aqui ao vereador Ricardo, que provocou a situação, falar mais do que nós. Mas eu queria, de qualquer forma, agradecer a presença aqui do Fábio, do Jansen e do Carlos Alberto Benfatti, doutor Benfatti, porque a gente tinha uma imagem de que viriam aqui fazer um direito de resposta. E eles vieram trazer esclarecimento. Eu achei que isso foi uma forma civilizada, contribuiu muito com a nossa comissão. Eu fico muito feliz de ver a forma que eles estão trazendo as informações. Ok? Ok. Vereadores? Vereador Zambrano. Boa noite, senhor presidente, aos demais colegas vereadores, aos componentes aí, representantes da ISI. Eu vou fazer também minhas palavras do vereador Kleber. Essas informações são importantes, sim, embora o debate já foi feito. Essa já não importa mais no sentido da discussão que vai à frente dessa comissão. Mas, de qualquer maneira, a gente agradece e quero parabenizar o doutor Jansen. Peço realmente desculpas ao doutor Benfatti pela minha postura e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, nas discussões internas aqui, doutor Benfatti, foi uma situação muito, realmente, que nos preocupou demais. Quando o doutor Jansen fala que veio uma pessoa da Santa Casa afirmar a questão disso, não foi uma pessoa da Santa Casa. Eu fui até o Conselho de Saúde. Hoje, do hospital, eu não me lembro quem estava lá. O Camilo estava, mas ele saiu no momento, ele tinha um outro compromisso. Então, não havia ninguém da ISI naquele momento. Mas, pelo próprio presidente e pela representante da Secretaria Municipal de Saúde, isso é gravado e registrado, se o senhor quiser pedir a ata, inclusive registrado em áudio. Inclusive com críticas ao doutor Benfatti pela representante da Secretaria de Saúde. Então, isso me deixou realmente muito preocupado. E digo isso, doutor, porque está registrado em áudio. Se o senhor quiser pedir realmente essa gravação, o Conselho Municipal de Saúde possui. Mas eu peço mil desculpas, entendo realmente que essa é uma situação que nos preocupa demais, não concordo com algumas das situações colocadas, mas o debate já foi. Como colocou o vereador Kleber, é um pedido de direito de respostas. Então, a palavra é de vocês. Vocês podem usar à vontade. E caso haja, como colocou o doutor Jansen bem, a necessidade dessa comissão de mais informações, elas serão solicitadas por escrito, como a Comissão de Saúde sempre o fez e como essa comissão fez também. A gente aguarda as respostas, inclusive eu vou citar algumas situações aqui que ocorreram também. Então, peço desculpas, como o doutor Jansen colocou, primeiramente ao doutor Benfatti, mas o senhor pode averiguar o que eu lhe falei. Isso eu acho que é pertinente, embora não havia representante lá da ISI no momento, e isso me deixou realmente muito preocupado, as colocações feitas lá. Mas peço desculpas em relação a essa condição e também coloco à disposição para maiores e quaisquer discussões. A ISI é uma entidade importantíssima dessa cidade e nessa região, até no estado de Minas Gerais. É claro que é necessário uma condição de respeito, sim. Ao mesmo tempo, o que nós estamos verificando é se o recurso empregado público no pronto-socorro da Santa Casa, dos hospitais, Santa Casa e Hospital das Clínicas, se ele
está sendo bem aplicado. Essa é a averiguação que está sendo feita. Em relação ao restante todo, essa é uma discussão que a própria comissão já fez, isso já está finalizada, essa discussão. Então, da mesma maneira, novamente, agradeço a vinda, desculpe os equívocos, as colocações, mas nós estamos aqui realmente, provavelmente, trabalhando por uma questão única e um bem-estar da nossa comunidade. Mas deixo aqui claro que nós queremos realmente os esclarecimentos sempre possíveis e eles serão feitos agora por escrito mesmo. Muito obrigado. Vereador Wilson. Presidente da comissão, boa noite a todos os demais vereadores. Quero agradecer a presença do Dr. Jansen, do Fábio, do Dr. Rifache, que está aqui. É a 6ª reunião, né, que a gente está fazendo para a CPI da Santa Casa, para que todo o pessoal cidadão de Itajubá e região para saber da CPI que está em andamento. Quero agradecer a presença por ter vindo e esclarecer para a gente de uma maneira tão bem explicada, né, bem esclarecida, né, e o povo quer saber, né, estão nos acompanhando, então o senhor explicou, quero parabenizar, né, o senhor pela explicação, o senhor vinha esclarecer, né, que aí não ficou aquela imagem, né, de não explicada, né, então quero parabenizar o senhor, presidente Fábio, Dr. Jansen, Dr. Rifache, e também ressaltar a importância da IC. Quantos anos foi eu que pertencia a essa imprensa também, trabalhei nas duas, vê bem, trabalhei nas duas, né? O hospital foi 12 anos. Toda a vida foi de muita importância, é de grande importância e será. Né? E ela é microrregional, então, nessa nossa área para cá, e tem um trabalho de alta relevância para Itajubá, né? Quero parabenizar por vocês terem vindo, viu? Obrigado. Presidente, me dê a palavra, por gentileza. Doutor Benfatti, por favor. Só quero reiterar que todas as informações fornecidas aqui, tanto pelo Fábio quanto pelo Dr. Jansen, elas foram objeto da minha fala, na minha presença, na reunião em que estivemos aqui, Dr. Jansen e eu, representando o hospital. Então, o que está escrito aqui foi dito naquela reunião, inclusive confirmado por outros vereadores, nas suas falas, de acordo com os áudios e os vídeos que nós tivemos acesso. Era só isso que eu tinha a falar. Muito obrigado. Demais vereadores. Vereador Vladimir. Boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui os nobres representantes da AECIA, nobres colegas vereadores. Naquela reunião que o Dr. Benfatti esteve aqui, eu pude acompanhar pela mídia, né? Até quero parabenizar aqui a casa. Nesse momento, nós estamos com transmissão ao vivo aí pelo Facebook, YouTube e tudo mais, e isso deixa a população por dentro de tudo que está acontecendo na nossa cidade, chegando, sendo acessível aí a todos. E naquele dia eu estava com compromisso e acompanhei também pela mídia. Eu quero parabenizar o Dr. Benfatti pela fala, pelos esclarecimentos, pelos depoimentos que ele fez naquele dia aqui. Todos os esclarecimentos feitos pela equipe. E parabenizo muito hoje pelo direito de resposta da equipe, porque muitas vezes a gente espera uma turbulência, um negócio que não vai levar a nada, e realmente vocês vieram aqui, Dr. Jansen, mostraram para a gente que a gente está querendo realmente melhorias para a nossa cidade, a gente quer resolver essa situação, a gente quer que a população tenha um atendimento digno, né? E é por isso que nós estamos aqui, nossa comissão, empenhados em chegar nesse meio termo e que seja importante para a nossa cidade. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje novamente. Representante do hospital, alguma observação? Para encerrar, então, eu queria agradecer muito a forma gentil que o vereador Zambrana se dirigiu a nós hoje. A gente sabe que, às vezes, no calor de uma discussão, às vezes as coisas não saem da forma que a gente gostaria. Eu não tenho autonomia aqui para dizer ao senhor que esse assunto ok, está tudo resolvido, porque nós representamos uma instituição, eu tenho que me reportar à diretoria da instituição. E o doutor Benfatti também, em relação à parte que
o toca, né? Assim, é muito pessoal. Tenho certeza que ele fará as reflexões necessárias. Mas eu queria muito agradecer a sua postura. Acho que é uma postura de um altruísmo, né? Porque a pessoa que se desculpa é aquela pessoa que mostra o altruísmo, mostra que ele tem, sabe, ele tem caráter. Isso é muito importante. Eu queria agradecer muito a receptividade que sempre temos aqui. Estamos sempre abertos, senhor presidente, a todos os vereadores, para esclarecer o que for necessário. Se nenhum vereador, então, tem algo a dizer, nós daremos continuidade aqui à nossa reunião e os representantes, então, serão dispensados. Desde já agradecemos, então, a presença dos senhores aqui. E fica aqui também a CPI à disposição, tá, para alguma argumentação. Tá? Muito obrigado a vocês. Então, dando continuidade à nossa reunião, só gostaria de ler alguns ofícios que foram encaminhados, então, a essa presidência, tá? Ofícios de resposta até da Santa Casa, o hospital. Então, gostaria de fazer aqui a leitura. Ofício, tá? 31/2019, encaminhado pela Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. Tá, o vereador Dr. Kenner Maia, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Câmara Municipal de Itajubá, resposta ao ofício 23/2019. Prezado, vimos, por meio deste, informar que, em resposta à solicitação feita no ofício supracitado, não podemos fornecer cópia de atendimento médico de pacientes sem autorização do mesmo, conforme artigo 89 do Código de Ética Médica. Atenciosamente, Renato Renê Ribeiro Finamor Alvarenga, que é superintendente. Então, como foi comentado anteriormente, é a questão do sigilo médico-paciente. Essa é a resposta em decorrência de documentos que foram solicitados aí quanto ao atendimento aí dos pacientes. Esse daqui é o ofício, então, da Santa Casa. O ofício, que nos foi encaminhado, então, pelo Hospital de Clínicas, da Câmara Municipal de Itajubá, Comissão Parlamentar de Inquérito, a Dr. Kenner Maia, o presidente dessa comissão, foi protocolado, então, no dia 23, às 14h42. Assunto, né, documentação solicitada. A Associação de Integração Social de Itajubá existe, sociedade civil sem fins lucrativos, estabelecida na Rua Cândido Gonçalves Bustamante, número 17, bairro Monchique, Itajubá, Minas Gerais, CEP 37.500.100, inscrita no CNPJ 21.040.696/001-50, vem a presença de Vossa Senhorice por o seguinte. Em atenção à solicitação feita através do ofício 24/2019, temos a esclarecer que as informações requeridas estão protegidas por sigilo médico profissional a partir dos princípios fundamentais em seu inciso 11. O médico guardará sigilo a respeito das informações de que tenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. As resoluções do Conselho Federal de Medicina vigentes, a saber, 1605/2000 e 1931 de 2009, esta última pertinente ao Código de Ética Médica em seus artigos 73, 74, 75 e 76, vedam ao médico ou às instituições a divulgação de quaisquer documentos que compõem um prontuário médico, inclusive as fichas de atendimento em pronto-socorro, por serem propriedade do paciente sob a guarda do hospital. Cabe esclarecer ainda que as competências para a solicitação de cópias de documentos, tais quais os elencados, são dos juízes de direito, do Conselho Regional de Medicina, do médico assistente quando acusado ou solicitado, para esclarecimentos por autoridade judicial e de forma ampla pelo paciente ou familiares ou responsável legal. Salientamos ainda o que reza no artigo 5 da Constituição da República Federativa do Brasil: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em seu inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Assim exposto, informamos que não serão enviados documentos que constem dados de pacientes. No nosso entendimento, as escalas de plantão são enviadas, assim como
as respectivas prestações de contas já comprovam os serviços executados, sendo que esses mesmos documentos já foram enviados em tempo hábil aos órgãos competentes para seu monitoramento. Ficamos à disposição para os esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Kleber Lincoln Gomes, o presidente da Associação de Integração Social de Itajubá. Então, os dois ofícios aí, né, com o mesmo teor, de não poder o fornecimento aí de prontuários em que consta, né, a história do paciente de acordo com o sigilo médico. Então, quanto a isso, está resolvido? Senhor presidente, eu acho o seguinte, por enquanto, sim. Eu não sei se o senhor vai ler o ofício que eu encaminhei ao senhor aí eu vou entrar. Então, o senhor pode ler aí, nós vamos entrar, porque aí vai abordar essa situação. É uma questão dos documentos, né? Na verdade, tem dois ofícios aí. Uma do que a gente não encontrou, né? Aí, se o senhor puder ler, aí nós vamos abordar sobre essa situação. Tá. Só gostaria também de ler um ofício encaminhado pela Secretaria de Saúde, no dia 24, às 13h57, excelentíssimo senhor vereador, cumprimentando cordialmente em resposta ao ofício supramencionado, vimos encaminhar memorando 01/2019, emitido pela Ouvidoria do SUS, no qual informa o histórico de manifestações recebidas referentes ao pronto-socorro do Hospital de Clínicas de Itajubá e Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, no período compreendido entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018. Sem mais para o momento, renovo os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, o secretário municipal de saúde, Nilo César do Vale Baracho. Então, aqui em anexo, né, o documento enviado então pela Ouvidoria do SUS, encaminhado ao secretário Nilo César do Vale Baracho, registro de manifestações de ouvidoria. Em resposta ao memorando 553/2019, vem, através deste, informar a Secretaria Municipal de Saúde o histórico de manifestações registradas na Ouvidoria do SUS referente aos prontos-socorros do Hospital Escola de Clínicas e Santa Casa de Misericórdia de Itajubá no período compreendido entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018. Coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que fizerem necessários. A senhora Adriana Maciel Rocha, que é ouvidora do SUS. Então, aqui, né, traz aqui as manifestações, reclamação, denúncia, elogio, tá? Atendimento em pronto-socorro, realização de cirurgia de emergência no Hospital das Clínicas, denúncia, reclamação. Então, seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 manifestações num período de 2015 a 2018. Então, num período aí de 2015, 16, 17, 18, em 4 anos, 16 manifestações aqui. Os senhores depois terão aí cópias. Tá? Quanto a isso, os assuntos atendimento prestado, não fornecimento de resultado de exame, questões de gestão, quanto aos atendimentos prestados, postura dos profissionais, atendimento em pronto-socorro, realização de cirurgias, né, que no caso aqui foram elogios. Basicamente, o atendimento aí, quanto à demora, quanto ao atendimento e postura de enfermagem, assim por diante, que depois os senhores poderão ter acesso. Mas, de uma maneira geral, 16 manifestações em 4 anos. Até esse ofício foi uma ideia do vereador Renato, para que tivesse em mãos, tá, as reclamações que foram feitas por um meio oficial, que é a ouvidoria. Só para comentar o ofício, senhor presidente, é aquilo que eu comentei também, ficou registrado, que isso nós não teríamos grandes situações relevantes ou para poder utilizar. O senhor veja como é que ainda é mal utilizado ou não utilizado o serviço de ouvidoria. Se o senhor contar 16 em 2015, 16, 17, 18, em 4 anos, seja elogio, 4 por ano, né? Então, realmente, infelizmente, a população ainda não sabe utilizar a ouvidoria do Sistema Único de Saúde, que é localizada na nossa cidade. É uma pena, mas eu tinha comentado naquela época que eu acreditaria que isso não seria um bom norteador. Obrigado. Ok.
Um ofício encaminhado, então, a essa presidência do vereador Renato de Moraes, tá? Em que o assunto é o comunicado de ausência. Ele aqui faz um pedido e gostaria aqui de ler. Excelentíssimo senhor vereador, venho informar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa comissão sobre minha ausência na reunião do dia 24 de abril deste, pois estarei em viagem para a cidade de Belo Horizonte. Ademais, devido ao maciço volume de documentos recebidos pelas instituições ouvidas por esta comissão, aproximadamente 4.000 folhas de documentos, bem como inviabilidade de análise técnica apurada pelos membros da mesma, faço uso deste para requerer que seja contratada empresa especializada para auxiliar na checagem e auditoria dos documentos recebidos. Certo que a contratação de profissionais especializados para a realização da referida análise auxiliará em resultados coesos e mais rápidos dessa comissão. Agradeço. Aqui assinado pelo vereador Renato Nascimento de Moraes, no dia 22 de abril de 2019. Quanto a isso, posteriormente, né, decidiremos da necessidade ou não da contratação aqui desse serviço auxiliar de auditoria. Só um questionamento. Ele fala uma frase aí da nossa incapacidade de avaliar. Se eu puder ler novamente. Ademais, devido ao maciço volume de documentos recebidos pelas instituições ouvidas por essa comissão, há aproximadamente 4.000 folhas, bem como inviabilidade de análise técnica apurada pelos membros da mesma, faço uso deste para requerer que seja contratada empresa especializada para auxiliar na checagem e auditoria dos documentos recebidos, bem como inviabilidade da análise técnica. Quanto agora à leitura de dois ofícios encaminhados aqui pelo vereador Ricardo Zambrano. Farei a leitura aqui do primeiro, que foi protocolado aqui no dia 17/4, às 17 horas e 29 minutos. Ofício 56/2019, ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquéritos e Pronto-Socorros. Excelentíssimo senhor Ken Augusto Maia, prezado senhor. Em análise aos documentos recebidos pela CPI, diagnosticamos que algumas solicitações não foram atendidas. Portanto, destaco a importância de solicitar com urgência a entrega dos documentos relacionados abaixo. Demonstrativos contábeis de gastos dos setores de pronto-socorros do Hospital Escola de Itajubá, Hospital de Clínicas de Itajubá e da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, nos anos de 2017 e 2018, mês a mês. Escala de plantão de todos os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros, que exercem função direta nos pronto-socorros do Hospital Escola de Itajubá, Hospital de Clínicas de Itajubá e da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, contendo horário de serviço, cargo e função. Prestação de contas entregues à Secretaria Municipal de Saúde pelo Hospital Escola de Itajubá, Hospital de Clínicas de Itajubá de 2017 e de janeiro de 2018, mês a mês. Sendo apenas o que tenho para o momento e estando certo de atenção, renovo meus votos de estima e consideração. Vereador Ricardo da Fonseca Tames Zambrano. E outro ofício, né, protocolado no dia de hoje, 24, a 17h37, ofício 59/2019, ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquéritos e Pronto-Socorro, excelentíssimo senhor Dr. Kenner Augusto Maia, prezado senhor, solicito cópias de todos os documentos recebidos pela CPI dos pronto-socorros até a presente data. Tal solicitação já foi feita pessoalmente ao oficial administrativo e assessor Wellington Jerônimo em 15 de abril de 2019. Porém, a mesma ainda não foi atendida. Sendo apenas o que tenho para o momento e estando certo de atenção, renovo meus votos de estima e consideração. Tá, vereador Ricardo da Fonseca Tames Zambrano. Quanto à resposta a esse ofício, nós entramos em contato com o Departamento Legislativo e o senhor Luiz informou que, pelo volume de documentos, terá que ter né, autorização do presidente dessa casa pelo volume de documentos a serem xerocados, copiados. Mas o volume, presidente, em que sentido? Qual é o problema? Número de cópias. Mas em relação a quê? Custo? Custo. Custo? O senhor não tem problema, pode mandar fazer que eu posso pagar. Número de cópias. Sim. Ok. Tem algum problema? Legalmente existe problema? Então, está autorizado a fazer? Ok, não, o presidente... Sim, não, mas estou dizendo em relação assim, se houver o problema de custo, como o senhor colocou aqui, assim, aí o presidente, eu posso pagar do meu bolso, não há problema nenhum.
Ok, isso vai ser passado ao presidente, Não, ele mas acolhendo essa o presidente proposta. seria por conta do custo, certo? Tem que verificar não somente o custo ou o profissional que vai tirar as cópias. Isso não há problema nenhum. Qualquer custo ou trabalho, eu posso ser incumbido de resolver. O que eu estou dizendo é da minha necessidade desses documentos. Então, eu queria só reafirmar aqui na comissão que nós estamos pedindo, e eu preciso desses documentos para averiguação. Então, isso está aprovado dentro dessa comissão para que eu possa ter as cópias, seja ela pela Câmara, seja ela por mim próprio. É isso que eu estou perguntando ao senhor. Posso ter a cópia dos documentos? O presidente da casa, de acordo com a informação jurídica, tem que autorizar... Se o senhor puder falar no microfone, seria importante. Não, doutor Marcos, só para colocar. Senhor presidente, mesmo que a sugestão do vereador seja boa, facilite, eu acho que não seria de bom termo o vereador da comissão começar a disponibilizar financeiramente para buscar documento. Porque isso não pode ser de interesse pessoal, tem que ser de interesse da comissão. Eu tenho certeza que o presidente não vai colocar óbice nenhuma, até porque os valores hoje de uma cópia aí não são absurdos. Mas eu não gostaria de tomar esse caminho. Né? Individualmente, é R$10, não, eu acho que isso aí não ficaria legal, porque essa documentação atende não só o vereador Ricardo, vai atender o vereador Vladimir, a mim, vereador Wilson, toda a comissão, e não ficaria de bom grado um vereador, por menor que seja o valor, que ele disponibilizasse. Não sei se o doutor Márcio entende dessa forma. Alguma informação, doutor Márcio? O requerimento ele vai ter que ser dirigido ao presidente da casa, né, para ele tomar a decisão que ele achar pertinente. Agora, com relação à indagação do vereador, tirar esses documentos, recursos próprios, tirar essa cópia, também teria que passar pelo presidente da casa para ele autorizar a saída dessa documentação da casa, designar um servidor para acompanhar todos os trabalhos fora daqui da Casa Legislativa. Ok. Isso será checado. Senhor presidente, eu acho que é pertinente a fala do vereador Kleber, só queria reafirmar aqui a necessidade para o meu trabalho junto a essa comissão. O vereador Kleber falou uma coisa muito clara, nós estamos trabalhando em conjunto, avaliando esses documentos, tudo junto. Então, assim, que eu gostaria de dizer, e que fosse reafirmado aqui, e peço o voto do vereador Wilson, do vereador Vladimir, do senhor, que é autorizado que eu tenha cópias, o vereador Kleber, tudo mais, que membros dessa CPI tenham a cópia desses documentos. Sim? Não, sim. Quanto à cópia, todos os vereadores desde o início já foi referido. A minha lógica é só que o presidente da Câmara ele não vai poder negar a cópia, ele vai simplesmente definir qual a maneira de chegar até nós. É isso? Sim. Muito bem. Então, a sim, cópia, a cópia ela será fornecida aos integrantes normalmente. A maneira como é que será decidida aí, tá? Quanto a custo profissional, quanto ao servidor que vai acompanhar a saída desses documentos. Tá? Então, tudo isso aí será decidido aí pela presidência. Eu agradeço. Então, dando continuidade aqui, algum vereador? Sim. Eu queria falar sobre a questão dos ofícios, que foi encaminhada aí ao senhor. Então, assim, não vou usar nem... Na verdade, as instituições, o senhor viu um ofício aí, eu não sei, e me assusta o ofício do vereador Renato, mais uma vez passando o carro na frente dos bois, mas como o senhor colocou, né, isso vai ser definido depois. Mas, infelizmente, ele está viajando, né, quando deveria estar aqui na própria comissão debatendo isso, mas, mais uma vez, me assusta o ofício dele pela falta de conhecimento, ou até pior, por ele não ter ido nem averiguar a documentação quando ele pede uma empresa para avaliar o quê? Se os senhores forem procurar aí, não foi encaminhado nenhuma parte contábil. Nenhuma parte contábil foi avaliada. Então, pedir, né, se uma empresa para quê? O que foi enviado foram notas fiscais, foram realmente as escalas de plantão, testes mensais. O que não foi isso encaminhado até pela Santa Casa, foi encaminhado só os nomes dos profissionais, dos médicos, mas não foi encaminhado dia de trabalho. Então, presidente, nós estamos desfalcados, penalizados. Essa comissão parlamentar de inquérito parece que nós temos uma situação onde não há dada atenção e respeito pelas solicitações por escrito de informações. Então, eu fiz uma avaliação
de todos os documentos no sentido de ver o que é que foi encaminhado, nós fizemos uma checagem. Sou contrário a qualquer contratação de profissional, porque ali não tem nada técnico bastante para você não observar. Nós temos ali listagem de profissionais, notas fiscais emitidas, onde você vai ter que casar, na verdade, a averiguação de dias de atendimento. E se aquelas notas fiscais daquelas empresas realmente foram emitidas para pagar profissionais ali. Fora isso, nenhum dos dois estabelecimentos encaminhou a listagem dos profissionais dentro que atuaram no pronto-socorro. E aí, quando eles se remetem nas condições de dizer que há um déficit, ou seja, que não existe recurso suficiente, que a Santa Casa tem uma dívida, um déficit de R$70 mil mês, e que o hospital tem um déficit de R$400 mil por mês, nós não temos essa informação, nós vamos conseguir averiguar isso, porque o senhor não tem nem a parte financeira contábil, nem os profissionais que lá trabalharam. E aí eu digo ao senhor, né, quando vem a negativa, e a gente já sabia que a negativa em relação ao fornecimento de prontuários existiria, tá? Se nós tivéssemos pelo menos os primeiros documentos solicitados, nós vamos fazer 2 meses de comissão parlamentar de inquérito. Nem os primeiros documentos que foram solicitados no primeiro dia foram encaminhados. Isso pode ser averiguado, o senhor pode confirmar isso aí, porque nós averiguamos todos. Então, o que eu sugiro? Já não dá mais para ficar aguardando, e esses documentos deveriam estar aqui. E são documentos que realmente são importantes para a averiguação. Segunda situação, esse fechamento de não informação, eu não estou falando de prontuário de paciente, não. Estou falando do que a gente pediu. Não posso mandar a parte contábil do meu estabelecimento. Pode por quê? Se ali tem recurso público. Se vocês estão informando, não, mas o recurso público eu pago só a parte médica, já informei. Mas dentro daqueles outros contratos que existem no global, tem recurso público para o pronto-socorro. Então, não entendo dessa maneira. Eu acho que nós estamos sendo, essa comissão parlamentar de inquérito, ela não está sendo respeitada. As informações, elas têm sido solicitadas, se é por equívoco ou não, não vieram, todas. E o vereador Renato, de uma maneira realmente estranha, faz uma solicitação errada, equivocada, ao passo que está viajando, sem conhecer realmente os documentos que estão aí. Então, me preocupa o relator fazer esse tipo de solicitação, me preocupa as entidades não encaminharem a documentação e me preocupa realmente a gente não poder ter essa averiguação de maneira completa, porque, para mim, pelo pouco que a gente avaliou, existem coisas ali que precisam ser esclarecidas. Então, eu peço ao senhor novamente, está o meu ofício aí, que com prazo de 3 dias possam responder isso. Já foi um prazo maior, já foi um prazo de 7 dias e nós não tivemos. O senhor pode fazer uma comparação se realmente faltam esses documentos, mas quando eu sentei e nós olhamos todos os documentos, todas as caixas, elas não tiveram. Mas eu também adianto isso, não sei se o vereador Admir foi ou não, acredito que não tenha ido verificar a documentação, não há o porquê de contratação de empresa especializada. É preciso sentar, olhar a documentação, fazer uma equivalência em relação ao que está acontecendo e dizer sim, se o recurso foi usado ali ou não. Essa é uma condição clara. Então, lamento pelo vereador Renato, pela condição dele realmente, mais uma vez, atropelando as coisas, sem conhecimento. Acho que tem que ser trabalhado na documentação, porque o esclarecimento já foi dado por todos. Como colocou bem aqui o representante do hospital, que for necessário, agora é por escrito. Eu não vejo uma situação maior. Mas, ainda assim, presidente, até comentei com o vereador Kleber aqui, que foi uma condição muito interessante, que daqui, pelo menos, sai a condição de que se coloque ponto digital nos 2 pronto-socorros para averiguação. Por quê? Porque nós sabemos que nós pagamos, mas se está lá, nós não sabemos. E eu não estou falando de profissional médico, não. Estou falando do geral. Então, essa é uma situação que me realmente preocupa. A documentação, também a cópia da documentação para que eu possa averiguar, e que isso seja realmente público para as pessoas entenderem que nós estamos aqui para ver o que é que se precisa para melhorar lá. Não é caça às bruxas, e sim uma condição clara de melhoria dos estabelecimentos. Então, em relação às 2 negativas, não adianta a gente nem pedir juridicamente, até porque isso vai ter que ser aprovado pela comissão. Se pedir através de ordem judicial para ver algum documento. Mas se nós não conseguimos nem os documentos iniciais para averiguação. Então,
eu peço ao senhor que possa dar prazo de 3 dias, 5 dias, que seja, que esses documentos possam ser enviados. Porque nós não estamos, nenhum dos vereadores aqui ou essa casa está brincando com esses entes tão importantes para a nossa cidade. Então, eu gostaria de atenção ao senhor que pudesse averiguar realmente isso e solicitar novamente. Muito obrigado. Ok, só por uma questão de justiça, o vereador Renato, juntamente com o seu assessor, teve averiguando os papéis, tá? Então, ele também, foi aí que ele teve essa ideia, né, decorrente aí de ser mais de 4.000 folhas. Então, ele teve sim, está lá no gabinete, junto com o seu assessor, averiguando aí a documentação. E também, todos nós sabemos que o trabalho do vereador ele é diversificado. E temos compromissos que, independentes, não temos como estar em 2 locais ao mesmo tempo. Então, hoje, por um compromisso de vereança, ele precisou viajar, né, para resolver até um ganho para a cidade de Itajubá. Então, por isso que o vereador Wilson foi convocado aqui para poder substituí-lo. Ok? Senhor presidente, eu não disse que não teria visto. Eu disse que não sabia se averigou ou não. Essa é a primeira situação. Então, não é questão de justiça. É uma condição clara. Segunda situação, eu não acredito nessa história de vereador viajando para ganho para a cidade de Itajubá, mas isso não é pauta aqui da situação. Tá? Então, também, nem pelo senhor, nem por mim. Mas está viajando. Tá? Mas eu acho isso. Realmente é uma falha dentro das situações. Se o senhor averiguar a documentação também, o senhor vai averiguar que não existe contabilidade nenhuma. Tá? Muito obrigado. Senhor presidente, eu acho que quando o nobre vereador Ricardo fala, várias vezes aí do nome do Renato, o que eu tenho que falar é o seguinte, eu acho que esta questão da documentação realmente são muitas folhas e até mesmo para dar andamento como o senhor quer, doutor Ricardo, porque se é uma documentação extensa, se há um estudo e necessita de agilidade para nós terminarmos e para a gente prosseguir o trabalho, eu acho que a proposta dele não é uma proposta fora do contexto. Ele está querendo até agilizar, está querendo facilitar para que a gente chegue o mais rápido possível numa solução. E a respeito da viagem, eu acho, dou todo o mérito aí para o vereador Renato, porque é uma pessoa muito voltada aí para as questões sociais, ele tem os compromissos dele também como vereador na área de trânsito, que a gente sabe, várias vezes ele procura fazer seus cursos, trazendo sim, enriquecendo o nosso município com os aprendizados, e quem fala que viagem não serve para nada, eu acho que está muito enganado, porque você aprender alguma coisa para aplicar no seu trabalho, no seu dia a dia, eu acho que é mais do que justo. E falo mais ainda, a nossa CPI tem uma previsão aí de 3 e prorrogando até 6 meses para terminar. Então, nesse período, ninguém vai poder cumprir uma agenda, ninguém vai poder cumprir a agenda, aí toda quarta-feira tem que ter aqui, para que tem suplente? Para que foi feita a comissão assim? Eu acho que é para isso, é para funcionar, todo mundo está aqui para trabalhar e dentro da medida do possível. Eu estou na comissão tenho comissão processante que eu participo, tem as comissões minhas normais aqui da Câmara, tem agora essa aí. E acho que uma hora ou outra a gente não vai poder estar aqui. E tem suplente para suprir a nossa ausência. Ok. Vereador Zambrano. Vereador Vladimir, em momento algum eu estou dizendo que o vereador Renato não deve viajar. Isso aí é prerrogativa mesmo. Está lá no Jornal Sul de Minas da semana, os gastos dos vereadores com a viagem. E dos seus assessores, justamente para fazer curso. Né? Isso aí, cada um sabe aonde e o que deve fazer. Agora, aonde eu quero chegar, vereador Vladimir, é muito claro. O senhor averiguou algum documento da CPI? Só vamos dar continuidade, então, porque... Não, se o senhor não averigou, é isso que eu estou querendo reforçar. Se o senhor não teve tempo hábil, por ter várias comissões e tudo mais, e não teve averiguação de nenhum documento, é o que eu estou querendo só reforçar, que eu acho e entendo de uma maneira realmente clara que isso não cabe. É uma situação, assim, realmente equivocada. Mas, enfim, essa é uma condição que a própria comissão vai continuar, vai trabalhar. Nós estaremos acompanhando também, estando ou não, e isso vai ser feito
de uma maneira tranquila. Ok. Agora, cabe aos vereadores não terceirizar o seu trabalho. Mas isso é importante, mas vamos em frente, presidente. Senhor presidente, ele citou meu nome mais uma vez. A questão de verificar ou não documentos, doutor Ricardo, eu estou aqui no dia a dia trabalhando como vereador, inclusive deixando até meus afazeres, graças a Deus, estou cumprindo a minha parte. Todo documento que foi incumbido para que eu visse, eu vi, eu olhei. Agora, 4.000 páginas que está aí, eu acho nobre a atitude do vereador Renato de ter pedido, sim, uma assistência técnica para isso, que vai agilizar o nosso trabalho. Agora, não vejo nenhuma incoerência nisso. Agora, a questão de, igual você falou, citou aí artigo de jornal falando que de viagem de vereadores ou não, cada um fala o que quer, né? Eu vi no jornal lá números diversos, puseram número, copiaram o número, falaram um valor que não tinha nada a ver para jogar um vereador contra outro, eu acho que se cada um cuidasse da vida de cada um. Olha, aproveitando o jornal aí, para quem está na nossa audiência aí, no jornal de hoje, no Itajubá Notícias, já que é para citar jornal, eu tenho uma entrevista minha que eu falo, vamos parar de jogar para a torcida aqui na Câmara. Eu estou vendo isso desde o começo, o pessoal só jogando para a torcida, mas na hora de pôr a mão na massa, sair, trabalhar, ir atrás, poucos estão fazendo isso. Eu escrevi isso no jornal essa semana, aí vem um falar de viagem, mas não vê o que a pessoa foi fazer. Numa simples viagem que trouxer um recurso, que conseguiu um recurso perante um deputado lá, de R$100.000 que seja, já é alguma coisa para a cidade. Aí alguém fala assim, mas isso aí é serviço do executivo. Concordo. Mas para que tem a nossa base, para que tem os nossos partidos, para ajudar a cidade ou não é? Eu não concordo com essas coisinhas de comentários para jogar para a torcida, isso para mim é neutro. Ok. Alguma outra argumentação referente à CPI? Ok. Então, agora eu gostaria de trazer aos senhores uma pauta que teremos que decidir hoje. Tá? Foi encaminhado, então, ao Departamento Jurídico, um ofício assinado por mim como presidente, solicitando um parecer do setor jurídico quanto à participação ou não, a continuação ou não da participação do vereador Zambrana nessa comissão, mediante agora que essa comissão tem por objetivo a avaliação dos trabalhos de pronto-socorro dos anos de 2015 a 2018. Anos esse que compreende aí a participação do vereador Zambrana como secretário municipal de saúde. Então, foi encaminhado aqui um ofício ao Departamento Jurídico, e o Departamento Jurídico, então, realizou aqui, então, o seu parecer. Gostaria aqui de fazer a leitura, aos demais vereadores. Gostaria que todos, então, se atentassem aqui para o parecer do nosso jurídico aqui dessa casa, porque teremos aqui que tomar uma decisão. Então, parecer jurídico. Processo, Comissão Parlamentar de Inquérito 01/2019. Referência ao ofício 26/2019, ofício esse, então, encaminhado por mim ao Departamento Jurídico. Consulente, vereador, Dr. Kenner Augusto Maia. Verso presente, parecer jurídico, opinativo sobre o questionamento feito pelo excelentíssimo vereador Dr. Kenner Augusto Maia, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem por objeto a averiguação dos serviços prestados dos setores de pronto-socorros do Hospital Escola, Hospital de Clínicas e Santa Casa de Misericórdia de Itajubá nos anos de 2015, 16, 17 e 18. O consulente indaga se, em decorrência da ampliação para averiguação dos serviços prestados durante os anos de 2015 e 2016, período que não constava originalmente para averiguação da presente Comissão Parlamentar de Inquérito, o excelentíssimo vereador Dr. Ricardo da Fonseca Tami Zambrana tornou-se impedido ou suspeito de compor a referida comissão pelo fato de ter ocupado o cargo de secretário municipal de saúde durante o período mencionado. Inicialmente, é oportuno mencionar que tanto o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal,
quanto ao parágrafo 4º do artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Itajubá, determinam que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. A Lei Orgânica do Município de Itajubá, bem como o regimento interno da Câmara Municipal, não possui dispositivos específicos que determinam os casos de impedimento e ou suspeição dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Contudo, a Lei número 1579, de 18 de março de 1952, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito, prevê em seu artigo 6º que o processo e a instrução dos inquéritos obedecerão ao que prescreve essa lei, no que lhes for aplicável às normas do processo penal. O parágrafo único do artigo 78 do Regimento Interno também determina que a Comissão Parlamentar de Inquérito valer-se-á subsidiariamente das normas contidas no Código de Processo Penal. Dessa forma, os casos de impedimento e ou suspeição dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito deverão, salvo o melhor juízo, ser aqueles previstos no Código de Processo Penal, aplicados subsidiariamente por força do artigo 6º da Lei 1579 de 1952 e do parágrafo único do artigo 78 do Regimento Interno da Câmara Municipal, ao caso em tela. O artigo 252 do Código de Processo Penal expressa as seguintes hipóteses de impedimentos. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado o seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Já o artigo 254 do Código de Processo Penal expressa as seguintes hipóteses de suspeição. Artigo 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. Se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Assim sendo, no presente caso poderia, em tese, concluir que, pelo fato de ter sido ordenador de despesas, ou seja, pelo fato de ter ocupado o cargo de secretário municipal de saúde durante os anos 2015 e 2016, tendo a referida Secretaria Municipal repassado recursos tanto para o pronto-socorro do Hospital Escola, Hospital de Clínicas, quanto para o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, o excelentíssimo senhor vereador Dr. Ricardo da Fonseca Tami Zambrana seria impedido de compor a presente comissão parlamentar de inquérito por possuir interesse direto no feito conforme dispõe o inciso 4º do artigo 252 do Código de Processo Penal.
Contudo, compete à Comissão Parlamentar de Inquérito, salvo o melhor juízo, com fulcro no princípio do colegiado, deliberar se o excelentíssimo senhor vereador Ricardo da Fonseca Tami Zambrana possui interesse direto no feito e, consequentemente, se o mesmo se tornou ou não impedido de compor a referida comissão. Caso a Comissão Parlamentar de Inquérito entenda pelo impedimento, é oportuno ressaltar que o excelentíssimo vereador Dr. Ricardo da Fonseca Tami Zambrana deverá ser substituído, salvo o melhor juízo, pela excelentíssima senhora vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, por serem membros do mesmo partido político, visto que tanto o artigo 1º do artigo 58 da Constituição Federal, quanto o artigo 3º do artigo 27 da Lei Orgânica do município de Itajubá, determinam que na formação e, consequentemente, no discorrer dos trabalhos das comissões, incluindo-se a Comissão Parlamentar de Inquérito, deverá ser assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara Municipal. É o parecer Itajubá, 22 de abril de 2019. Parecer esse assinado pelo senhor Márcio Ferrini Carneiro Júnior, assessor jurídico auxiliar, e Gustavo Max de Oliveira, o diretor jurídico. Senhores vereadores, alguma observação? Senhor presidente, só gostaria de questionar o doutor Márcio, porque o foco são os pronto-socorros, não é a secretaria. A secretaria é fornecedora de informação para a gente fazer análise e investigação sobre os pronto-socorros. Eu não tenho conhecimento do vereador Ricardo ter trabalhado em nenhum pronto-socorro, sei que ele foi secretário. Então, eu não sei se é um desvio de foco, realmente, juridicamente, você tem argumento para tudo, né? Para sim, para não. A minha preocupação é essa, né? A gente, mais uma vez, vai acabar com a CPI, eu não vejo sentido nenhum, até porque o doutor Ricardo aqui detém mais conhecimento para nos auxiliar, não vejo nenhum sentido em continuar a CPI. Tá? Mas a minha dúvida que eu deixo é essa. Só uma informação, até relembrando as palavras do próprio secretário atual, o senhor Nilo, a documentação da prestação de serviço chega à Secretaria de Saúde, o secretário, juntamente com a sua equipe, averigua as documentações enviadas. Mediante essas documentações, então, estando de acordo, é feito, então, um pagamento da prestação de serviço. E quem faz o pagamento, quem é o ordenador de despesa, é o secretário municipal. Presidente, eu não concordo aqui com a fala do nobre vereador Kleber, não. O Ricardo pode ter, o nobre vereador pode ter todo o conhecimento na área da saúde, mas nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, o nosso dever como vereador, e estamos documentados, vamos sim querer o melhor para a nossa cidade. Essa CPI tem o seu foco, vai ter sim a sua continuidade normal. Nós vamos lutar pelos pronto-socorros, saber o que está acontecendo ou não, tomar uma decisão e levar para a população o que a população quer. Ela quer sim saber o que está acontecendo e quer uma solução para esse problema. Eu, de maneira alguma, eu vejo que essa CPI tem que acabar e não é assim que vai. Nós vamos continuar e vamos fazer o nosso estudo, sim, e temos capacidades para isso. Algum vereador? Vereador Zambrana? Obrigado, presidente. Eu acho que o parecer jurídico é muito bem escrito, muito bem embasado. Estava comentando até com o vereador Kleber sobre isso. É bastante claro sobre essa condição. O diálogo aqui, o debate aqui, ele já foi feito em outro momento. Nós sabemos das condições claras de interesse político, de interesse quaisquer que sejam, e a gente fica muito tranquilo quanto a isso. Também achei que o vereador Kleber, a CPI não acaba aqui, agradeço as palavras dele, pelo conhecimento que a gente tem, pelos questionamentos, até queria solicitar também uma aprovação de um questionamento antes de terminar, seria a condição de, nós imaginamos aqui, essa condição, eu e o vereador Kleber, que seria que essa Comissão Parlamentar de Inquérito aprovasse hoje a solicitação dos pontos digitais dos servidores
que atuaram em 2017, 2018, ou desde a data que foi agora votada. Para quê? Porque tanto o Hospital Escola quanto a Santa Casa não tem certeza, mas o Hospital Escola tem ponto digital. Aí nós podemos averiguar se todos os profissionais batem ou não. Aí o senhor vai ter já também isso. Então, é uma solicitação, vereador Wilson, que se aprove hoje a solicitação do encaminhamento dos pontos digitais dos profissionais que atuaram no pronto-socorro 2017 ou 2018. Então, essa é uma solicitação que eu faço ao senhor hoje, a esta comissão, que encaminhe esse ofício para as duas instituições. E aí o senhor vai ter quem trabalhou e qual horário trabalhou, que é o que nós queremos. Ao mesmo tempo, eu não concordo com o vereador Vladimir, que as tantas atividades que ele tem, que ele não pôde nem olhar nenhum documento nesses quase 60 dias de comissão parlamentar de inquérito, e isso nos preocupa, porque você não ter conhecimento do que você procura, vai penalizar, sim. Mas nós estamos aqui à disposição, sempre, até porque eu entendo que o jurídico vai nos embasar. E embasando, nós temos que acompanhar essa situação. Ao mesmo tempo, o Partido Verde ele tem uma outra representante que pode compor, mas nós vamos agora analisar se é possível ou não, se é interesse ou não, visto que a própria comissão, pelos votos do senhor presidente, pelo voto do vereador Vladimir, pelo voto do vereador Renato, na opinião minha, mudaram o foco e o objetivo dessa comissão. Não concordo, por exemplo, quando vem um representante aqui dizer que os gastos de toda a instituição, ele altera a prestação de serviço de um pronto-socorro. Não é verdade. Todos os setores são planilhados de uma maneira contábil, aonde o senhor sabe quanto exatamente o setor é deficitário ou não. Então, não colocar esse engodo ou fazer com que haja uma situação não verdadeira de que outras situações e que o senhor presidente Kenner, vereador Renato e vereador Vladimir votaram pela alteração do objeto desta comissão parlamentar do tempo, é uma situação que nós podemos cair, uma situação errônea nas conclusões. Se não há capacidade de averiguação de 4.000 folhas, quiçá não vai haver interesse no dobro disso e vai se perder o propósito dessa comissão em benefício da população de Itajubá, em benefício até dos servidores do hospital e da Santa Casa. Então, se não há interesse em olhar documento, muito mais deverá vir, já que houve uma ampliação, inclusive alterando objetos, saindo de pronto-socorro para extrapolamentos que o vereador Renato agora decidiu usar o termo de uma maneira ampla, sem conhecimento do que está falando. Uma pena que ele não esteja aqui, esteja viajando junto com o seu assessor, porque eu preferiria dizer isso a ele diretamente. Mas eu acho que a jogada política, ela faz parte, o jurídico foi muito bem embasado, bastante interessante, parabenizo. Nós vamos avaliar essa condição dentro do próprio partido, da continuidade ou não dessa comissão parlamentar de inquérito, porque isso também juridicamente, administrativamente, porque a gente, dentro do próprio Partido Verde, que temos como vereador e a vereadora Mônica, nós vamos analisar se é de interesse esta alteração, essa modificação, o que pode prejudicar em muito essa comissão, como já discutimos isso. Então, eu só queria realmente reafirmar que os 6 vereadores, e 2 deles estão aqui nessa comissão, que assinaram preocupados com a população itajubense, as diversas queixas que nós vemos por aí, nós realmente lamentamos, não a questão de saída ou troca, lamentamos a alteração de objetivo dessa comissão. Esperamos e acompanharemos aqui presencialmente, e questionaremos, através de ofício que seja, ou que a vereadora Mônica faça, o caminhar, o desenrolar desta comissão parlamentar de inquérito. Que ela seja, assim, bem conduzida pelos senhores, e que nós estamos sempre à disposição, realmente, de poder auxiliar. Tenho aqui, ao lado, o vereador Kleber, que é uma pessoa entusiasta do bem da população e que se preocupa também nessa situação. Então, as palavras que ele colocou é a nossa preocupação, mas estaremos aqui à disposição, sim, quanto a isso. Mas eu volto a dizer, se não olhou nem 4.000 folhas, o que é que vai olhar mais? Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, o Ricardo, ele fala as coisas, novo vereador, o senhor fala as coisas assim, como se o senhor colocasse na boca dos outros uma verdade que é do senhor, uma verdade que o senhor quer passar para os outros. Não é a primeira vez que o senhor faz isso na Câmara. O senhor acaba de citar mais uma vez, e está gravado aí, sobre a palavra capacidade. Aonde que o senhor viu o Renato escrever a palavra capacidade naquele ofício? Não é capacidade que ele colocou lá. O senhor está errado nessa fala do senhor aí. Ele põe outra palavra lá, que demonstra praticidade, que demonstra conhecimento, que a gente tem que ter mais tempo. Ninguém está falando que não tem capacidade para isso. Outra coisa, da onde o senhor tirou, que eu não li nenhuma página sobre... da onde o senhor está tão assim, atuante aqui na casa, de estar 24 horas aqui, para falar que eu, vereador Vladimir, não li nenhuma página sobre a saúde, que eu não li nada sobre a Comissão de Saúde, que eu não li nada sobre essa CPI? Eu sei muito bem cuidar da minha vida, agora o senhor deveria cuidar da do senhor também. Agora eu vim jogando aqui no público. Mais uma vez eu falo, leiam aí a entrevista minha do Itajubá Notícias de hoje. Vamos parar de jogar para a torcida aqui na Câmara. Vamos trabalhar em prol do povo, largar a mão de jogar um contra o outro. E eu falo isso para o senhor agora. O senhor acabou de falar, o senhor colocou mais uma vez a palavra capacidade dentro do requerimento. Se o presidente puder olhar para mim, qual que é a palavra que o Renato cita lá, não é capacidade. Ele não está julgando aqui que nós não temos capacidade, não. Nós somos todos capazes, e gostaria de falar para o senhor que eu, principalmente, tenho 2 faculdades, e não estou aqui por outro motivo, não, estou aqui pelo povo. E eu acho, me estranha muito o senhor ficar falando que o senhor sabe o que eu sei, o que eu não sei, o que eu li, o que eu deixei de ler. Eu não estou precisando dessa ideia do senhor. Quem que falou que eu preciso dessa ideia do senhor aí? O senhor devia cuidar mais das coisas que o senhor está fazendo aí, em vez de ficar jogando meu nome aí do jeito que o senhor está fazendo. Vereador Vladimir, eu não citei o vereador Renato questão de capacidade. Não é isso? Está gravado. E o senhor falou mais uma vez a palavra capacidade, que o Renato colocou que nós não temos capacidade. Ali não está escrito isso no requerimento. Não é capacidade. Não, eu não falei isso em relação ao requerimento. Eu não falei isso. Entendeu? E eu não estou aqui para jogar para a população. Eu estou aqui de uma maneira clara, dizendo realmente o que eu entendo, o que eu acho. Como o senhor colocou, cada um toma conta da sua vida. E eu acho que isso sim. Cada um toma conta da sua vida e nós todos temos que trabalhar para a população. Então, não é essa a condição, eu estou dizendo realmente em relação à finalização. Mas, mais uma vez, eu agradeço, eu acho que é pertinente, acho que é importante, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem normas e regras, né? E quando eu falo em relação à própria comissão, critico sim, que nós estamos quase 60 dias da comissão, nós estamos com documentação sem encaminhar. Mas agradeço. E sim, as críticas elas serão vindas de qualquer local e eu acho que todos nós devemos receber críticas, sim. Nós estamos aqui para isso também. Muito obrigado, presidente. Ok, senhores vereadores. Então, como orientação do próprio jurídico, de acordo com o seu parecer, nós aqui, vereadores, então, decidiremos aqui sobre a permanência ou não do vereador Zambrano nessa comissão. Então, colocando em votação, aqueles vereadores que forem favoráveis ao impedimento do vereador Ricardo Zambrano em permanecer nessa comissão parlamentar de inquérito, que permaneçam aí como se encontram. Ok. Então, com 3 votos, voto do Dr. Kenner, voto do vereador Vladimir, o voto do vereador Wilson, o vereador Zambrano está impedido, então, de participar dessa comissão parlamentar de inquérito, e será, então, substituído, conforme a orientação do parecer jurídico, pela vereadora Mônica. Solicito ao senhor, como representante líder do partido PV, que nos encaminhe a manifestação do partido quanto a essa substituição num prazo de 1 semana. Senhor presidente, eu vou pedir que o senhor encaminhe o ofício, então, para o meu gabinete, como presidente do partido, sobre a situação, né, essa finalização, então, que o senhor encaminhe já por escrito isso. Ok. Tá bem? Eu só queria reforçar, então, aquela solicitação, se nós poderemos aqui concluir ou não essa condição da solicitação dos pontos eletrônicos dos profissionais que estiveram no atendimento dos prontos-socorros da Santa Casa e do hospital. Minha proposta ainda continua sendo 2017, 2018. Se os senhores quiserem ampliar aí o prazo, fica à vontade, mas acho que isso faria com que nós tivéssemos a ciência de quem são os profissionais e quais horários entraram.
e se os profissionais médicos também são ou não, batem ou não ponto. Isso seria importante. Ok, vereador Vladimir. Senhor presidente, essa votação que ele está pedindo, eu acho melhor a gente estudar essa semana e colocar em votação a semana que vem. Para a gente saber qual que é a necessidade, o que é o fundamento e votar com clareza a semana que vem, a gente pode votar isso aí, no meu entendimento. Eu acho que eu posso esclarecer, vereador Vladimir. Entendimento e clareza é o seguinte: quando o senhor pegar o ponto, né, e ver lá que nós temos lá enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, agentes administrativos do setor do pronto-socorro, o senhor vai saber quantos profissionais estão lá em atendimento, estão lá à disposição, vereador Wilson, e se esses profissionais todos realmente batem ponto. Então, essa é uma condição que eu queria que o senhor entendesse, que nós não devemos esperar mais, porque semana que vem nós temos dia 1º de maio, é uma quarta-feira de feriado. Então, isso vai pular para daqui a 2 semanas ainda. E como nós estamos vendo a dificuldade dos entes de encaminhar, vereador Wilson, essa documentação, eu acho que nós precisaríamos realmente já votar e solicitar isso. Então, acho importante o senhor botar em votação. Se passar, bem, se as pessoas entenderam, mas é uma condição clara de averiguação. Quais são os profissionais e quais os cumprimentos dos horários que eles têm dentro desses 2 pronto-socorros. Então, eu pediria que o senhor pudesse colocar em votação hoje. Como a decisão de votação ela cabe ao presidente, e respeitando a nova formação dos componentes dessa comissão, as demais votações serão feitas nas próximas reuniões. Qualquer documentação a ser solicitada, então, ficará decidido pelas próximas reuniões e com uma nova comissão dessa comissão parlamentar de inquérito. Bem, então, eu farei diferente. Eu vou encaminhar um ofício ao senhor, que o senhor possa colocar, então, isso como proposta de votação, como uma sugestão de documentação a ser averiguada. Ok. Então, aqui, finalizando a reunião, mais alguma observação? Senhor presidente, quando foi idealizada essa comissão parlamentar de inquérito, a nossa ideia era dar um parâmetro para o Executivo de que se o dinheiro dele estava sendo bem aplicado ou não nos prontos-socorros. E eu entendi isso como auxílio ao Executivo, né? No decorrer da comissão, foi tomando um caminho muito político. Eu não sei a quem está servindo essa movimentação política. Eu não sirvo para isso, não sei fazer esse jogo, não sou candidato a nada e me sinto muito constrangido em participar da comissão. Então, hoje eu vejo um prejuízo muito grande ao Executivo, a forma que está sendo conduzido isso. Sinto um prejuízo muito grande à Santa Casa, que está lá de portas fechadas com o seu pronto-socorro. Prejuízo muito grande ao hospital, que está sobrecarregado em função desse fechamento da Santa Casa. E sinto muito mais pelo povo de Itajubá, que não tem um plano de saúde, um Unimed, outro plano de saúde, e que precisa do pronto-socorro de Itajubá. E por esse motivo eu também vou deixar a CPI hoje, não vejo nenhum motivo de participar, não vai dar em nada, está sendo conduzido politicamente, isso é péssimo para nós como vereador. Como eu não sou candidato, não sei fazer esse jogo político, também vou pedir para ser substituído, ou pelo meu líder vai indicar, ou por um suplente. Esse jogo eu não faço. O senhor encaminha ao gabinete esse pedido, né, de afastamento e juridicamente será avaliada a possibilidade ou não desse pedido do senhor se é inerente ao vereador, se ele tem o direito ou não de solicitar o seu afastamento. Vereador Vladimir? Senhor presidente, eu quero complementar essas falas todas, dizendo que eu que acho um absurdo o que está acontecendo na nossa, aqui, Comissão Parlamentar de Inquérito. Quero falar para todos que estão agora, nesse momento, acompanhando a gente aqui no Facebook, pela audiência, que é o seguinte: é incrível, né? Vocês da população têm que entender uma coisa. O que está causando esse transtorno agora do vereador Ricardo ter que sair da nossa comissão? Vamos explicar claramente isso. Agora o Kleber também pedindo para sair. Sabe o que aconteceu aqui? Nós estamos querendo fazer uma CPI mais profunda. Se vocês não sabem, o tempo de CPI aqui era para 2017 e 2018. Nós fizemos a proposta para 2015 e 2016. Não entendo essa atitude que está sendo tomada. Isso eu falo por mim. Eu acho que nós estamos querendo, sim, ampliar essa CPI, mostrar para a população que não é só 2017 e 2018 que está com problema.
Nós temos que retroagir, e lá no 2015, 2016, quando foi implantado no município nosso a gestão plena. Então, eu acho, sim, um absurdo esse momento da nossa comissão não estar seguindo como fomos eleitos pelos nossos colegas aqui, representando a nossa Câmara. Acho que tem alguma interrogação, sim, mas não é na parte política, não é na parte partidária, não. Eu entendo que nós estamos querendo ir mais a fundo, fiscalizar 2015 e 2016. Agora, por que está nesse clima de... não entendo. Se a gente quer uma CPI mais completa, uma CPI que englobe mais o assunto, para melhor para a população. Eu sou o primeiro a defender que nós temos que ter, sim, um atendimento melhor na cidade nossa, para a nossa população, pessoas que não têm plano de saúde. Nós precisamos, sim, desse atendimento aqui. Quem que falou que não? É para isso que nós estamos aqui e vamos continuar firme. E, se precisar, vamos aprofundar mais ainda, 2000 e quanto que vocês quiserem. Porque o que nós fizemos aqui não é contra a lei, não. Nós aumentamos o prazo da fiscalização. Vereador Zambrano. Senhor presidente, eu não sei o porquê que o vereador Vladimir está nervoso, né? Eu acho o seguinte, ninguém aqui está preocupado com 2014, 15, 16. Né? Não me lembro do senhor nenhuma reunião de comissão de saúde. Eu não me lembro do senhor propor alguma questão de averiguação de pronto-socorro. Não me lembro do senhor ser um dos 6 que assinaram esse CPI do pronto-socorro. Me lembro do senhor comentando, quando vai ao pronto-socorro, tem que ligar para o administrador para passar na frente das pessoas que o senhor conhece. Então, isso, vereador Vladimir, o senhor deveria não é preocupado com 2015, 2016, nós temos que estar preocupados, inclusive, agora. Agora que a Santa Casa de Itajubá está fechada. Essa é a nossa preocupação. Então, quando o vereador Kleber coloca de política, as pessoas que nos acompanham sabem o que é política. As pessoas sabem o que é um vereador de base e a pessoa sabe o que é um vereador independente. Nós, e particularmente eu, o vereador Kleber já foi vereador outras vezes, nós não temos receio de averiguação. Eu acho que o homem público ele tem que ser averiguado, tem que ser fiscalizado, tem que ser denunciado. Tem que ser feito sim. Quem se irrita, quem fica numa condição colérica, no sentido quando é questionado, esse sim é a pessoa que deve ter alguma preocupação. Então, a fundo, né, nós deixamos claro aqui, deveria realmente esta casa ir lá, descobrir por que a Santa Casa está fechada, o pronto-socorro. Por que será que hoje nós temos queixas e macas no pronto-socorro do hospital, esperando internação, atendimento? Então, o homem público ele não deve ter receio de nada. Para que o senhor possa entender claramente, as 6 pessoas que se preocuparam em averiguar atendimento de pronto-socorro, e o senhor não foi uma delas, nós queremos efetivamente respostas. Quando há uma proposição votada pelo vereador Vladimir, pelo vereador Kena, pelo vereador Renato, de ampliação e alteração do objeto, orquestrado, seja lá por quem, nós estamos aqui com o assessor aqui, Daniel, da Prefeitura, que nos acompanha, talvez ele. Isso, vereador Vladimir, é o que nos preocupa. A presença do assessor do prefeito aqui, dialogando, conversando, orientando, nos preocupa. Preocupa por quê? Porque vai penalizar a população da nossa cidade. Ir a fundo é o que nós queremos a verdade, nós queremos a realidade, nós queremos saber se o recurso público é bem utilizado, nós queremos saber realmente se a nossa população não está sendo enganada. É o que nós queremos, vereador. Então, 15, 16, 13, antes que seja, mas como colocou muito bem o vereador Santi, nossa legislatura começou há 2 anos e pouco atrás. É a nossa competência de fiscalização. E nós nem tocamos dentro dessa condição de fechamento da Santa Casa, do pronto-socorro da Santa Casa. Mas nós estamos aqui, eu não estou aqui para orientar o senhor é homem feito, como o senhor falou, tem 2 faculdades, nós estamos aqui justamente para o bem comum. Defendo as palavras do senhor, do vereador Renato, do vereador Ken, do vereador Kleber, eu acho que todos aqui, nós tivemos hoje uma condição bastante interessante dos representantes da ISI aqui, então nós queremos realmente a verificação. Mas, ao que parece, a distorção, a descaracterização da proposta que foi feita
ela pode ocasionar prejuízo para a nossa população. Então, vereador, não há receio, a minha saída é muito tranquila, até porque, independente de fazer parte ou não, de votar ou não, eu vou estar sentado ali ao lado do assessor do prefeito Daniel, ao lado dele, para que a gente possa acompanhar essas reuniões. Ele pelo Executivo e eu aqui pelo Legislativo do lado de fora. Então, nós vamos acompanhar. E os ofícios são uma forma de documentação para sugerir, como o senhor fez hoje, não quis votar uma situação simples, é uma sugestão. Se vai votar ou não há problema. Isso pode ser votado na sessão seguinte ou na outra, ou não ser votado. Cada um sabe o seu trabalho. Ninguém aqui tem o direito ou de mandar um no outro, não. Nós estamos aqui todos para aprender em conjunto. Mas, paciência, faz-se o trabalho e faz-se o jogo. Então, nós seguimos em frente, caminhando, cobrando, fiscalizando, e estamos juntos, seja aqui ou seja lá. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, ele citou eu mais uma vez. Eu quero perguntar para o senhor, depois que a gente começou a CPI aqui da Santa Casa, quantas vezes o senhor põe no pronto-socorro da Santa Casa? O senhor pode responder para mim? Desde que nós começamos? Da CPI, ou antes, esse ano. Da Santa Casa? Quantas vezes o senhor foi no pronto-socorro da Santa Casa? Aquele que está fechado? Que está fechado, quando estava aberto. Qual foi a preocupação do senhor com a Santa Casa durante esse período? Ou agora o senhor está vendo documentação e tudo mais? A preocupação no geral. Quantas vezes o senhor foi no pronto-socorro? Quantas vezes o senhor procurou ajudar o pronto-socorro? Quantas vezes o senhor esteve lá na porta de Santa Casa durante esse ano? Vereador Vladimir, eu acho que essa pergunta fica até feio responder. Não, pode responder. Mas, eu gostaria de uma resposta. O senhor não joga as coisas aí? Responde para mim. Não, o senhor foi uma, o senhor foi 10, 20, está gravado lá. Eu tenho certeza que está gravado. Exatamente, por isso eu estou dizendo ao senhor. O senhor falou que eu não tenho preocupação. O senhor falou aí que eu não tenho preocupação com Santa Casa. Muito pelo contrário, eu garanto que eu fui muito mais vezes lá do que o senhor. Muito mais vezes eu estive lá pessoalmente, olhando as dificuldades da Santa Casa, correndo atrás de recursos para a Santa Casa, vendo as necessidades básicas de lá, e todo mundo que está assistindo sabe disso, que eu sempre estou lá no pátio da Santa Casa procurando saber o que eles estão precisando da minha ajuda lá. Para o senhor ficar jogando que o senhor é o tal e eu não sei de nada. Então é só o senhor falar para mim quantas vezes que o senhor foi lá, e largar a mão de ficar só lendo. Vamos na prática. Vamos lá, vereador. Posso falar agora? Eu não fico só lendo. E quem acha que, como já diz ainda meu pai, não sou eu que tenho que falar. Se o senhor quiser saber quantas vezes fui muitas, e continuo indo no intuito de reabrir, fazer com que haja uma sensibilidade do Executivo para a reabertura do pronto-socorro, nós continuamos um diálogo, inclusive na Santa Casa. Mas não dá a entender, então, para a população que só o senhor faz isso, não. Mas eu não porque eu isso, faço. Vereador. Na palavra do senhor ficou claro isso, que o senhor era o tal e que eu não estava interessado pelo pronto-socorro. Está gravado. Vereador, eu não falei. Eu falei para o senhor que o senhor coloca as palavras na boca dos outros. Na minha, o senhor não vai colocar. Eu falo. Na minha, o senhor não vai colocar. Vereador, o senhor vai desculpar. Eu não falei isso, não sou tal. Eu acabei dizendo que todos os dias nós aprendemos aqui. Não estou colocando palavras do senhor. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu falo que o senhor pode descobrir lá quantas vezes eu vou ou não vou, é porque não vejo porque eu. Pergunte lá, porque todo esse tempo nós continuamos trabalhando. Mas isso é uma discussão que não compete à própria comissão. Tá? Eu só estou dizendo que, de uma maneira clara, o que é que nossa opinião. Obrigado, presidente. Só para encerrar, até porque o Vladimir fez uma citação. É importante deixar claro também, você fala muito do Facebook, o pessoal do Facebook está olhando para mim também, que qualquer grupo de 6 vereadores poderia pedir uma CPI dos outros 2 anos que foram incluídos nessa CPI. Então, quando a gente diz que não queríamos, não é que nós não queríamos. Qualquer grupo de 6 vereadores podia pedir a CPI do ano de 2015 e 2016, acho que é. Então, não tem problema nenhum. O problema de ter incluído na nossa CPI foi para desvirtuar a nossa CPI, com certeza. E eu torço muito, como diz o Vladimir, para dar certo, mas infelizmente eu tenho minhas dúvidas, como o povo todo tem também, não sou só eu. Desde já, então, agradecer aqui a presença dos senhores vereadores, vereador Vladimir, vereador Kleber, vereador Zambrano, né, que são membros aqui dessa comissão, o vereador Wilson aqui, que substitui, né, como suplente o vereador Renato, o senhor Márcio, do Departamento Jurídico, também muito obrigado, o senhor Wélio, do Departamento Legislativo. Muito obrigado a todos aqui que nos acompanharam. Uma boa noite, fiquem com Deus. Boa noite a todos, povo de Itajubá e pessoal aqui.